E o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirma que a proposta de aumentar o número de ministros do STF de 11 para 16 é uma resposta ao ativismo da Suprema Corte. O parlamentar disse nesta segunda-feira que se o judiciário permanecer no atual nível de ativismo político, o poder legislativo terá que reagir de forma severa. A proposta conta com o apoio do vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro disse que pode descartar a ideia caso o STF baixe a temperatura. Os ministros da Suprema Corte criticam a proposta e a igualam ao que Hugo Chávez fez na Venezuela. Daúde, dessa vez, começo com você a sua análise. Bom, eu acho discutir esse assunto nesse momento uma tremenda bobagem, né? Você vai discutir se vai aumentar ou não o número de ministros do Supremo. Tem fundamento em relação ao atual posicionamento do Supremo? Sim, tem posicionamento, porque há um esgarçamento entre legislativo e executivo. Mas não é hora, né, nesse interregno, primeiro e segundo turno, de você discutir, você vai dar ensejos a abordagens diferentes que não seriam verdadeiras. Né? Vai colocar para o Congresso, é constitucional ou não é constitucional? O Lira já tem um grupo de trabalho para criar o semipresidencialismo. Vai se fazer um plebiscito ou não para essas duas coisas? Então, gente, para com isso, não é assim. Isso, você vai jogar uma discussão que pode ter, sem dúvida nenhuma, fundamento, mas é questão de estratégia política do momento que a gente vive. Então, na minha opinião, esse assunto não ajuda em absolutamente nada nesse momento. Agora, Constantino, eu acho que o Daúde trouxe dois elementos muito importantes. O primeiro elemento, discussão do mérito. Para você, é válido discutir o aumento no número de cadeiras no STF? Por quê? E essas acusações que fazem em comparar o Brasil a uma Venezuela, caso isso venha a acontecer. E o segundo ponto, esse é o momento, ou na verdade, simplesmente a estratégia é inflamar o discurso durante a campanha eleitoral? Boa questão, Daniel. Eu acho que o ativismo do Supremo hoje é o principal problema do Brasil. Então, o que está sendo aventado é uma possibilidade, uma forma de colocar esse freio. Eu, particularmente, prefiro outros mecanismos, como o impeachment de uns 2 ou 3 ministros que têm abusado do poder, e agora o Senado talvez tenha, na próxima legislatura, condições disso. Está, inclusive, preocupando esse STF de hoje. Agora, todo mundo lembra logo do Hugo Chávez, e como se a ditadura venezuelana socialista, apoiada pelo PT e pelo Lula na Venezuela, tivesse como único problema isso. Não, eles aparelharam tudo, inclusive as Forças Armadas, e perseguiram e prenderam dissidentes e críticos políticos. Eu dou um outro exemplo, né? Franklin Delano Roosevelt, na década de 30, tentou expandir também a composição da Suprema Corte americana. Não conseguiu. Eu acho um mecanismo ruim. Repito, tem outras maneiras melhores de fazer o que se quer. Agora, é curioso demais ver essa turma toda, e alguns aí, como o João Moedo do Partido Novo, jornalistas de algumas emissoras, falando que a ameaça ao chavismo no Brasil vem, portanto, do Bolsonaro. E todos eles ignorando que é exatamente o ex-presidente Lula quem grava vídeos de apoio a Maduro, até hoje defende o modelo venezuelano, diz que há excesso de democracia na Venezuela. Que história é essa de que o chavismo estaria vindo para o Brasil por meio do Jair Bolsonaro, pelo Senado, pelo Congresso, propor, debater mudança na configuração do STF? O que se sabe é o seguinte, Daniel, para fechar. Hoje existe um aparelhamento da Corte Suprema do Brasil que vem agindo como um partido político. Isso é inaceitável.